Dia 27 de janeiro é o Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto. Para relembrar esta data, a Congregação Israelita Paulista, em parceria com a Federação Israelita do Estado de São Paulo, realizaram um ato com a presença de sobreviventes da Segunda Guerra Mundial e convidados. A Segunda Guerra Mundial é considerada o maior massacre do século XX, causando milhões de mortes pelo regime nazista de Adolf Hitler, que propagava um discurso de ódio contra os judeus, gays, negros, ciganos, entre outros. As vítimas foram perseguidas, torturadas e viveram de forma desumana. Em 1945, o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, foi libertado pelas tropas soviéticas. 60 anos depois, em 2005, a Assembleia Geral da ONU proclamou a resolução que designa o 27 de janeiro como o Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto. A Congregação Israelita Paulista, em parceria com a Federação Israelita do Estado de São Paulo, realizaram um ato solene em memória às vítimas do Holocausto. Entre os presentes estavam sobreviventes, integrantes da comunidade, autoridades e convidados. A Congregação Israelita Paulista foi fundada por pessoas que fugiram de uma Europa nazista e encontraram no Brasil a possibilidade de se estabelecer e se desenvolver. Então, por isso, todos os anos, nós marcamos nessa comunidade o Dia Internacional em memória às vítimas do Holocausto. O movimento ele é aguardado, ele se repete, porque quando você está presente num ato como esse, você está confirmando e comprometendo as próximas gerações. Temos o prazer nessa ocasião de termos muitas autoridades, tanto religiosas quanto representantes políticos aqui hoje. Em conjunto com a Fizesp, estamos fazendo este ato em memória a algo que jamais pode ser esquecido e que o nosso papel é sempre relembrar e mostrar a toda a população, educar que isto é algo para a vida. O antissemitismo é uma ação de intolerância, de falta de pluralidade, de carência de capacidade de aceitar o outro. A Shoah é talvez a pior das expressões disso. Lembrar disso é uma das missões da humanidade toda, do povo de Israel em particular, de toda a sociedade democrática, livre, que prega pela vida de todos. Historicamente, é um tempo muito curto, né? Foi o Holocausto, 70, 75 anos, que para a história é muito pouco, e já há países, já há pessoas que duvidam da existência dele. Então, no momento em que os sobreviventes do Holocausto, infelizmente pela idade, estão falecendo e cada vez nós temos menos, é nossa obrigação passar para uma nova geração. Ao longo da cerimônia, foram acesas 6 velas representando os 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. Sobreviventes, jovens dos movimentos juvenis, líderes comunitários, diplomatas, políticos, líderes religiosos realizaram os acendimentos. Os sobreviventes, Zofia Davidovich e Daniel Ruth, emocionaram o público ao relatar o que sofreram e como sobreviveram aos horrores da Segunda Guerra Mundial. O que eu podia passar para as próximas gerações, eu acho muito importante, a ponto que meus filhos me fizeram escrever um livro. E para ficar para eles, netos, bisnetos, enfim. Então, eu acho a oportunidade de poder contar é muito importante. Os fatos se passaram faz mais de 70 anos e as lembranças vão se apagando na memória, né? O importante é que os jovens tomem conhecimento dos fatos que aconteceram e que não podem ser mais esquecidos. O ato em memória do Holocausto ainda dói? Claro, continua doendo até eternamente. O presidente da Fizesp, Luiz Quignon, afirmou em discurso que a obrigação de todos ali presentes é de se questionar como irão agir para transmitir a história dos judeus e manter viva a memória.
Quando a gente fala sobre Israel, quando a gente quer educar as pessoas dentro da comunidade e fora dela sobre Israel, a gente fala também a respeito do Holocausto, e a gente fala da Inquisição, e a gente fala da perseguição aos judeus, e a gente tenta passar isso para os jovens nas escolas judaicas e nas universidades quando a gente vai. Se não fosse o Estado de Israel, teriam outros massacres, teriam outras tentativas provavelmente de Holocausto. Anualmente nós celebramos esse momento com convidados do campo político, de representação de entidades sem fins lucrativos, e é um marco importante para todos nós. Essa história precisamos lembrar e lembrar e relembrar. O antissemitismo infelizmente não está acabando. As ocorrências que se tem visto no mundo mostram isso. A nossa obrigação é justamente lembrar, num dia como hoje, tudo aquilo que aconteceu, aquele horror, aquela tragédia, e passar isso para a geração presente e para a geração futura. A Unibis, uma instituição como todos conhecem, começou recebendo os refugiados da Primeira Guerra e depois da Segunda. Hoje nós temos, em parceria com a Claims Conference, nós que representamos eles em São Paulo, e atendemos sobreviventes do Holocausto no Brasil. Essa é uma tradição na Unibis e que tantos anos eu acompanhei como presidente. E agora estou aqui hoje em Iracipe, acho que é o fórum adequado para esse momento de lembrarmos sobre essas vítimas e honrarmos a memória e a memória da história também, para que isso nunca se repita, não se repita por nenhuma geração. Nunca mais. Nós estamos aqui relembrando todos aqueles que desapareceram no Holocausto e a nossa luta contínua é para que isso não ocorra nunca mais. Nós estamos sempre alertas e essas lembranças são necessárias para que a memória das pessoas que se foram e aquelas que ficaram, que também sofreram com tudo isso, como nós sofremos, permaneçam alertas no sentido de que isso nunca mais se repita. O fato de ser um dia internacional colocado pela ONU, ele traz para fora da nossa comunidade aquilo que nós já fazemos para dentro no Yom HaShoah, mas ele coloca para o mundo a importância contra a segregação de minorias, contra a intolerância. Muito importante a gente manter viva a história, é muito importante que as nossas próximas gerações mantenham acesa a lembrança para que nunca se repita a história triste que a gente testemunhou. É uma memória importante, porque é uma memória que valoriza algo que a sociedade tem um certo tom até de vergonha. Eu acho que a discriminação, a falta de tolerância, numa sociedade tão transparente, aliás, qualquer sociedade, ela é absolutamente inaceitável. Toda a comunidade tem que saber de que o Holocausto é um modelo para jamais acontecer de novo. Por isso é que estamos todos aqui, o governador, com todos os seus secretários, com as pessoas mais importantes que existem, até a representação do Exército Brasileiro, que é profundamente a favor, hoje, graças a Deus, do Estado de Israel, e o Holocausto nunca mais vai ocorrer. O governador do estado de São Paulo, João Dória, iniciou o discurso agradecendo a solidariedade de Israel ao enviar soldados para auxiliarem no resgate da tragédia em Brumadinho. Em seguida, foi exibido um vídeo do presidente Jair Bolsonaro gravado no hospital israelita Albert Einstein, onde estava internado para a cirurgia. Nós temos esse dia como um marco da liberdade, um dia que não pode ser esquecido, onde houve a libertação do campo de Auschwitz. Nós, brasileiros, somos amantes da liberdade. Gostaria de hoje participar, com o meu amigo Fábio, dos eventos sobre essa data, mas estou aqui no Hospital Albert Einstein, onde me submeterei a uma cirurgia no dia de amanhã. Então, meu coração está com vocês. A todos da comunidade judaica do mundo todo, aquele abraço e aquele respeito por essa data. Nós sempre lembraremos disso. É um momento sempre muito sensível. Eu todos os anos venho aqui. Vim como empresário, vim como líder empresarial, vim como prefeito, agora venho como governador. Primeiro para prestar solidariedade às famílias daqueles que foram assassinados no Holocausto. Depois para lembrar, o grande efeito dessa data é a lembrança, para que nunca mais se repita. E que essa data seja lembrada
pelo sacrifício de milhões de judeus que deram suas vidas pela liberdade, pela democracia, pelas novas gerações e a lembrança do sofrimento que tiveram. No final do ano passado, nós votamos em Itu um projeto de lei do Dia da Lembrança, que justamente homenageia, na verdade, faz lembrar as vítimas do Holocausto, né, lá na cidade de Itu, onde nós pensamos, vamos já começar a programar palestras na rede pública de ensino, onde as pessoas vão ter mais conhecimento sobre essa atrocidade que acometeu o mundo e que hoje nós estamos aqui na CIP participando desse evento. General Ramos é o comandante aqui do 2º Exército e é uma pessoa amiga do Estado de Israel. Quando estivemos com ele e a esposa, eles cantam Hatikva. Ele fala muita coisa em hebraico. אני רוצה מדבר עברית, עברית, לא, קצת עברית. קצת עברית. אני אוהב ישראל מאוד מאוד. É um grande amigo do Estado de Israel, é um orgulho a gente estar aqui ao lado dele. Além do significado profundo do Holocausto, eu tive o privilégio e a honra de ter sido adir militar em Israel. Saltei com os paraquedistas israelenses, tenho a medalha de Israel, então eu sei exatamente o significado que vai ser celebrado hoje aqui. Me sinto extremamente honrado, né, de relembrar que o mundo não pode esquecer esse absurdo que ocorreu durante a Segunda Grande Guerra, e com muito respeito às vítimas do Holocausto. Temos esse compromisso moral de ter instituições que vão nos ajudar a não perder a memória de todos esses eventos e não esquecer e, sobretudo, reflexionar o que podemos fazer para que esse nunca aconteça nunca mais. Lembrar, jamais esquecer o que foi o Holocausto para o povo judeu, para os demais povos, o sofrimento da barbárie nazista. Então, sempre lembrar de geração em geração, para os nossos filhos, para os nossos netos, para a sociedade como um todo, o que foi o Holocausto. O Dia do Holocausto é fundamental para que nós não esquecemos. Não podemos esquecer algo tão grave que aconteceu no mundo contra o nosso povo e contra todos os povos. É muito importante que possamos lembrar isso sempre. Foram homenageados os sobreviventes do Holocausto, falecidos em 2018. Miriam Brickney-Kriegs e Júlio Gartner, pelo grande trabalho que fizeram ao longo da vida, transmitindo ensinamentos de força e fé por meio de palestras, encontros, livros e filmes. O rabino Ruben Sterchin realizou uma bênção a todos os sobreviventes, lembrando que a história nunca pode se repetir. Que nós possamos perceber qualquer sinal que vá numa direção de discriminação, de preconceito, de exclusão, de morte, de extinguir, para que a gente perceba e não deixe que cresça. Todas as vezes que paramos para rememorar um desastre como esse, há uma esperança para a humanidade, porque é uma consciência que ressurge de que nós temos de nos vigiar em favor do bem e do próximo. Este evento sempre lembra a gente a história mais difícil para o povo judeu no século XX. Isso requer da gente o quê? De combater a violência contra qualquer raça e contra qualquer povo que segue qualquer religião. Estar presente aqui é uma grande honra, uma grande satisfação de poder participar de algo tão importante, memorável, né? Graças a Deus. Para encerrar o evento, o historiador Leandro Carnal participou de um debate com o rabino Michel Schlesinger sobre as lições que o Holocausto ensina e sobre a intolerância no mundo de hoje. 27 de janeiro não é um dia apenas fundamental para a comunidade judaica, é um dia fundamental para a humanidade. Não é à toa que Auschwitz é patrimônio da humanidade, um patrimônio doloroso, um patrimônio extraordinariamente doloroso. Do que nós aprendemos sobre a Shoah, do que nós aprendemos sobre os eventos que levaram à tragédia maior do século XX. Então, fazer uma reflexão daquilo que nós, seres humanos, precisamos aprender para que nunca mais se repita essa barbárie. No hall da CIP, ainda foi possível conhecer a exposição O Sonho de um Novo Lar, Raízes Alemãs do Sionismo, que retrata por meio de fotografias e documentos o sonho de um refugiado pela criação do Estado de Israel, após a Segunda Guerra Mundial.